A graça e a paz, meus irmãos. Amém. Amém. Grata surpresa, né? Estar aqui com os irmãos mais uma vez. Vou usar a frase do Márcio. Você de novo? Eu de novo. Romanos capítulo 5, verso de número 1 ao número 5. Vamos tirar alguns ensinos da palavra para a nossa edificação. Romanos, capítulo de número 5, o verso do 1 ao 5. Amém? O texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? De início, nós vamos nos manter o texto aí entre o verso de número 3 e de número 4, mas para a introdução aqui, vamos entender então o que Paulo vem falando, o contexto que Paulo vem falando aqui. Essa carta, como eu agora citei, foi escrita por Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, né? bem longe, né? Apesar de ela não ter sido escrita por Paulo a próprio punho, né? Ele usou aí os méritos de Tércio para transcrever, né? Foi ditando e Tércio foi escrevendo essa carta para Paulo. Os irmãos vão poder aferir isso aí, lá em Romanos 16, 22, essa situação. Mas vamos então ao início, né? Sobre a cidade de Roma, onde Paulo direciona essa carta. Era a região central da Itálica, né? Mais ou menos 24 quilômetros de distância do Mar Tirreno. Situava-se então ao longo do rio Tíberis, fazia margem, ou melhor, o rio fazia margem à cidade. Na época de Jesus, essa cidade foi um epicentro, né, do Império Romano, dali onde partia todo o comando de todas as partes em que o Império Romano tomava conta. Então, era uma cidade central nas atividades de Roma. Inclusive, o Império Romano, nessa época, ele era muito vasto, né? Era muito poderoso. Ele veio a ter controle da Europa, da Ásia e da África. Então, ele era um império extremamente forte. A cidade de Roma era imponente, né? Não só nas suas medidas, mas principalmente na sua população. Ela tinha por volta de 1 milhão de pessoas na época, né? Era um número bem expressivo de habitantes, né, se comparado às nossas realidades. A divisão social da cidade de Roma era bem clara, né? Ricos, pobres e escravos. Essa era a divisão. Os ricos, normalmente compostos por senadores e patrícios, né, pessoas de muito dinheiro, pessoas de comando e liderança. Os pobres, normalmente composto por sequis, que eram cavaleiros que ali exerciam sua função, e os próprios plebeus, que eram cidadãos comuns, né? E por fim, os escravos, que eram aquelas pessoas compradas ou fazidas de escravos para serem utilizados no serviço, seja ele doméstico, seja ele de construção, mineração, que era muito vasto na época, mas no entanto era um tipo de mão de obra, era um tipo de pessoas que eram muito usadas por Roma, né? Então muito visto nessas histórias. Bom, a igreja de Roma,
em suma, ela era composta por gentil, né, pessoas que não vinham dos judeus, que eram pessoas que não tinham essa linhagem judia. O impulsionamento dessa situação, principalmente na questão de Roma, se deu pelo imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus da cidade de Roma em 49 depois de Cristo, e isso, inclusive, os judeus que eram cristãos, né? Então isso fez com que a igreja se mantivesse quase que instantaneamente por gentios, pessoas que não vinham da linhagem judaica, né? No entanto, aí Paulo vem escrevendo a carta, e ele cita aí Priscila e Áquila, que eram pessoas que eram judeias, da Judeia. Isso então indica que esse período que Paulo escreve a carta o povo já havia retornado à cidade de Roma e composto novamente não tinha só status de gentios, né? O foco da carta, primeiramente, Paulo tende a escrever a carta por alguns motivos, e um deles era, primeiro, que ele buscava logística e financiamento para a viagem que ele pretendia fazer à Espanha, que era outra viagem missionária que Paulo tinha a intenção de fazer, e pela situação, pela localização de Roma, era uma cidade muito oportuna, muito bem aportada de dinheiro, né? Então era um local ideal para que ele dali expandisse a sua viagem. Isso os irmãos podem acompanhar em Romanos 15, 24. Outra situação que Paulo escreve a carta é para se apresentar, visto que Roma não tinha sido chegado, não haviam se deslocado nenhum dos apóstolos até lá. Então Paulo, no intento de fazer esse pedido à igreja de Roma, ele também tem essa visão: poxa, eu vou me apresentar, vou me mostrar a eles, né? Os irmãos vão ver isso em Romanos 15, 22. Outro ponto muito interessante, que é o que a gente vai muito tocar aqui hoje, é que Paulo resolve escrever essa carta para corrigir alguns problemas que a igreja vinha tendo. Vinha saltando aos olhos de Paulo, né, sobre a história de Roma, sobre as pessoas que ele habitava. Então, apesar de ser uma igreja profundamente teológica, com conhecimento muito bom, mas ainda tinha alguns problemas que Paulo resolve tratar ali. Ele aproveita essa carta, né, e introduz todos esses assuntos. Os irmãos vão poder ver esses problemas em Romanos 1,13 e Romanos 15, 22 também. Paulo identifica dois primordiais problemas aí, né, na teologia deles, ou melhor, na aplicação da teologia deles, e Paulo até rotula eles como fortes e fracos na fé, né? Romanos 15, 1, Paulo chama os cristãos de Roma, da igreja de Roma, de uns fortes e outros fracos na fé. Qual era o motivo dessa rotulação? Primeiro, tinha os cristãos que eram judeus, né, que defendiam a observação da lei ainda. Essa era uma grande briga, vamos dizer assim, entre os gentios, que eram cristãos, e os judeus que residiam ali. Era essa questão de observar a lei de Moisés, né? Nós devemos observar a lei. Essa era a tecla que os judeus ali batiam. Já os cristãos gentios, eles tinham essa dúvida: até onde nós vamos aplicar o Antigo Testamento e até onde a lei de Moisés deve ser observada nesses critérios. Então, Paulo, escrevendo essa carta, ele vem o quê? Mediar essa situação. Vamos colocar um meio termo nessas condições. Aqui eu vou estabelecer o que vocês fazem e o que vocês não devem fazer, até onde vai a lei, até onde não vai a lei. Então, nesse contexto, vendo toda essa situação, Paulo inicia a carta discorrendo sobre a salvação pela fé, né, sobre a morte de Cristo em nosso favor, e então ele chega à tribulação, né, que é o foco que eu quero tratar com vocês hoje. A tribulação. Tribulação como meio de ensino, como meio de aprendermos alguma coisa, como meio de orientação, né? O termo em grego é tlipsis, né, que define a palavra propriamente, um assunto assim, dificuldades, sofrimentos, né, sentimento de dor intensa, angústia. É isso que é a definição que a palavra que Paulo usa quer trazer. Tribulação, momento de angústia, sofrimento, dificuldade, né? Então, dentro desse contexto da tribulação, Paulo tira 3 pontos, 3 lições que você devemos nos atentar, né?
3 condições que eu e você devemos nos atentar a ponto da tribulação. E como tema da nossa mensagem hoje, eu gostaria de colocá-la como uma gloriosa escola da tribulação. Talvez seja um pouco contraditório, mas a tribulação é gloriosa. Sim, ela é gloriosa e ela é uma escola muito eficaz. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é a tribulação produz perseverança. O verso de número 3, a parte final aí dele, o Paulo diz assim: sabendo que a tribulação produz perseverança. Então a tribulação, ela produz alguma coisa. Ela não é simplesmente dificuldade, agonia, sofrimento. Ela nos traz alguma coisa. Ela nos traz algum fruto, alguma lição, algum conteúdo. E Paulo usa perseverança. Para algumas versões, como a Almeida Revista e Corrigida, a palavra ali é paciência. No entanto, as demais utilizam perseverança mesmo. Mas o que seria então perseverança? Eu queria compartilhar com vocês o termo em grego, que é o que melhor se assemelha à situação aqui. A palavra em grego, ela quer dizer upômido, ou ela citada upômido, que ela se divide em duas partes, em 2 pedacinhos, vamos dizer assim. Upo, que significa sob ou debaixo de, e meno, que significa permanecer ou ficar. Se juntarmos os 2 fragmentos, seria permanecer sob ou suportar. Permanecer ou suportar, é isso que Paulo está dizendo. A tribulação nos traz perseverança, a aptidão de permanecer, de suportar, de lutar bravamente, de estar calmos, de estarmos serenos, corajosos. Não é uma paciência, ou melhor, uma perseverança passiva, não é aquela coisa, nossa, vou me vitimizar enquanto chega a tribulação na minha casa. Ai meu Deus, por que isso acontece? Só comigo? Não, a perseverança que Paulo está dizendo aqui é uma perseverança ativa. É algo que impõe. Eu suporto sabendo, de dentes cerrados, como a gente usa aí nos filmes, né, com a faca entre os dentes. É uma luta constante. Em Hebreus 12:2, se os irmãos puderem abrir, nós vamos ver esse mesmo termo aí. Hebreus 12:2. Hebreus, capítulo 12, verso 2. O escritor de Hebreus diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Suportou a cruz. Jesus em nenhum momento se vitimizou estando na cruz. Ah, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Jesus subiu, foi pregado à cruz, carregou a cruz nas costas, foi chicoteado, teve uma coroa de espinhos na sua cabeça, né? teve seus membros perfurados por um prego, foi alçado ao ar e ali morreu, suportando a cruz. E repare que o texto ainda diz assim, pela alegria que lhe fora proposta. Né? Outro texto que enfatiza muito bem esse suportar, que é a mesma palavra que a gente usou lá, é Tiago 1,12. Por favor. Tiago, capítulo 1, verso 12. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mais uma vez, homem que suporta. Essa mesma palavra utilizada aqui é a mesma utilizada onde Paulo utiliza a tribulação como motivo de perseverança. Então Paulo enfatiza a tribulação como sendo o suportar diversas condições, a diversidade da vida, né? Ficar calmo, ficar tranquilo, mesmo entendendo que é pressão, né? A tribulação não é um simples momento ruim, né? O termo chega a dizer que é opressão, é mais que pressão, né? É algo, chega a ser tenebroso, né? É algo fora do contexto, fora do comum. E aí ele vem e diz, resistir com coragem a diversas lutas, né? É você estar no meio ao combate a todo tempo e perseverar esse combate, mesmo que você não saiba quando que ele vai ter fim. É estar com a sua cabeça erguida, com o seu coração disposto em alegria, mesmo sabendo que aquela tribulação, aquela opressão, aquele pensamento, aquele resultado não chega tão fácil. Eu pergunto a você, quem que não tem aqui um dia tribuloso? Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja com sua família. E eu te digo que essa tribulação produzirá perseverança na sua vida, produzirá algo bom. Deus aproveita toda e qualquer dificuldade para nos ajustar ao que Ele pretende em nossa vida. Então, perseverar é viver em qualquer cenário, viver em qualquer lugar, viver em qualquer condição, seja ela qual for. Devemos aprender com a tribulação. A tribulação não vem simplesmente por vir. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, todos os personagens bíblicos tiveram seus momentos de tribulação. Não será eu, não será você que ficaremos apartados desse rolo. Não será eu, não será você que não vamos ter momentos de dificuldades em nossas vidas para nosso crescimento, para nossa modificação, para nossa maior confiança. O segundo ponto é que a tribulação produz experiência, né? Então o texto continua aí no verso 4, a parte A diz assim: e a perseverança, que é o que a gente adquire quando passamos pela tribulação, nos traz a experiência. A experiência é fruto de uma vida de perseverança. Eu e você não vamos ter experiências, ou melhor, experiência, se nós não perseverarmos. O que Paulo então quer dizer nessa situação? Poxa, eu sofro tribulação, com isso eu tenho a perseverança aguçada, eu sou tonificado. E quando eu persevero, eu logo tenho o quê? A minha experiência. O termo em grego, que também é o mais aceitável aí, seria dokimi, que quer dizer teste, prova ou aprovação. Então nós perseveramos, logo nós somos aprovados. Essa é a ideia do texto. Logo, a experiência nos traz a condição de estarmos aprovados perante aquele que nos chamou. Romanos 2,9 acentua essa mesmo termo aqui. Por favor, abra aí. Romanos, ou melhor, 2 Coríntios 2,9. Perdão. 2 Coríntios 2,9. O texto diz assim: e foi por isso também que vos escrevi,
para ter prova de que em tudo sois obedientes. Esse prova aí é o mesmo termo em grego, doquim, que traz o sentido de prova, de aprovado, de aprovação. Né? Então, 2 Coríntios 9,13 também ressalta esse mesmo termo. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuis para Ele e para todos. Na prova desta ministração, ou seja, nesse texto aqui, Paulo também está dizendo, olha, é um ato aprovado, é um teste que vocês passaram, né? A prova desta ministração. E então o sentido do texto, o sentido da palavra é literalmente aprovação, né? Completar essa missão, né? Ir até o fim sem falhas, né? Ir até o fim, ainda que com falhas, mas que sejam mínimas. É isso que Paulo está dizendo, olha, quando você é colocado dentro da tribulação, você gera com isso perseverança, né? A força, né, de estar ali. Com isso você gera o quê? A experiência, que é a aprovação dentro dessa prova. E eu te digo, quantas provações você tem passado na sua vida? Quanta aprovação nós temos enfrentado, seja no mundo, seja na nossa vida, seja no governo, seja na economia, seja onde for. E, como a palavra bem diz, Deus não muda, né? Isso aqui continua valendo desde aquela época e vale até hoje. As tribulações virão para que eu e você sejamos experimentados, passemos com perseverança e logo com experiência, para que no fim nós tenhamos a última, e eu digo a melhor das etapas. A tribulação produz esperança. Verso 4, parte B. A esperança, a experiência e produz esperança. A esperança é o resultado de uma vida de diversas condições. Paulo encerra aí o verso 4, depois de elencar toda a situação, ele diz, olha, vocês têm tribulação, com isso vocês têm a criação de uma perseverança, com a perseverança vocês têm a experiência, e com a experiência vocês têm a esperança. O termo aí para esperança é elpis, que traduz expectativa confiável e segura em relação ao futuro. Repare que parece que tudo se resume a isso, né? Parece que a tribulação não é tão difícil quanto ela parece quando você tem esperança. Quando as suas forças estão colocadas no lugar certo, quando você está afincado na rocha de Cristo, vai vir a tribulação. Com ela, logicamente, a perseverança. Com ela ainda, a experiência. E com a experiência, a esperança. Esperança de quê? De que amanhã vai ter tribulação de novo. Enquanto você estiver aqui, enquanto eu e você estivermos aqui, as lutas continuarão vindo. Talvez menos, talvez mais, talvez fracas, talvez fortes, mas continuarão vindo. Por quê? Porque eu e você temos que sofrer. Porque eu e você temos que passar por lutas. Porque eu e você temos que ter dificuldade. Porque é assim que Deus aperfeiçoa a mim e a você. É na tribulação que Deus me aperfeiçoa e te aperfeiçoa. É na tribulação que Deus nos coloca onde nós realmente devemos estar.
crie em nós a expectativa, a confiança de estar nele, de entender que ele é o suficiente em nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente passa por uma dificuldade financeira, nós ficamos pensando: nossa, mas é um valor muito alto. Esquecemos de que o nosso Deus é o Senhor de todo ouro e de toda prata. Esquecemos que nós, como o pastor Dias Lopes disse, nós esquecemos de confiar no provedor e passamos a confiar na provisão. Por isso que Deus nos gosta, para que eu e você tenhamos a esperança fita nele. Ele é o único e suficiente. Ele é o único capaz de solucionar todo e qualquer problema que eu e você podemos ter. Seja ele do tamanho que você tenha. Deus é suficiente em tudo, para todo e qualquer motivo. 1 Pedro 1:3, por favor. O texto diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Quantas vezes eu e você passamos por situações que a gente acha que não vai dar certo? Será que a nossa esperança está realmente viva? Será que a nossa fé está realmente no lugar certo? Será que nós realmente temos a expectativa no lugar certo? Hebreus 6:19, por favor. Hebreus 6:19. O texto diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Nossa esperança deve ser como uma âncora. Quando se larga uma âncora de um navio, por mais que ele queira, em momento nenhum ele consegue sair daquele local. Assim deve ser nossa esperança, viva e como uma âncora. Então Paulo encerra aí dizendo que a esperança é a confiança em Deus, né? É nos alegrar nos planos de Deus, ainda que a gente não entenda isso. É estar convictos de que Deus está no controle de todas as coisas. Há momentos que é difícil de ter essa convicção, mas tenho plena certeza que Ele, em nenhum momento, deixou escapar a rédea da história, da minha, da sua, de quem seja. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão dele. Então, nada do que passa em nossas vidas, nada das tribulações que ocorrem em nossas vidas são por mero agrado. Todas trarão um resultado bom. Todas chegarão ao objetivo do nosso crescimento. Deus não desperdiça nenhuma sequer de nossos sofrimentos. Entendamos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem o poder de todas as coisas e que a autoridade está nas suas mãos. É assim que nós devemos ver nosso Deus. É assim que nós devemos ver a tribulação. Muitas vezes ela bate a nossa porta, ela chega à nossa vida e, de fato, nós não sabemos o que fazer. Mas agora você tem uma boa arma para isso. Leia aí Romanos 5:5 do 1 ao 5 e veja o como Deus tem a nos ensinar na tribulação. Deus usa a tribulação para trazer força ao seu povo. Deus usa a tribulação para provar e aprovar o seu povo. Deus usa a tribulação para trazer segurança e confiança ao seu povo. Deus nunca deixou o seu povo passar por dificuldade
sem que essa dificuldade lhes trazesse boas coisas. Para nosso Deus, o sofrimento nunca será mero passar por um momento ruim. Sempre será um motivo de aperfeiçoamento da sua igreja. Então, sinta-se satisfeito, se é que a gente pode dizer assim, por passar diversas provações. É o momento em que você está crescendo, amadurecendo, recebendo perseverança, sendo aprovado por Deus e recebendo a viva esperança. Que temos esse foco a todo tempo, que ao sairmos dessa igreja, saímos dessa dúvida. Lutas vão acontecer independente de quem nós sejamos ou de quem nós vamos ser. Seja eu rico, pobre, como a igreja aqui de Corinto, né? Tínhamos escravos, tínhamos patrícios e tínhamos os pessoas comuns. Todas elas conviviam nessa mesma igreja. Todas elas passavam por dificuldades e tribulações diversas. Como a gente passa hoje? Talvez uns mais, outros menos. Mas Deus sabe o que cada um precisa. E certamente, como o Salmo 23 diz, nada nos faltará. Nem sofrimento, nem alegria. Tenha plena certeza disso. Se você de fato confia no Deus que você serve, entenda. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Pai, somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, Senhor Deus. Por toda alegria, por toda tribulação, sendo que por muitas vezes, Pai Santo, não entendemos, mas o Senhor sabe. O Senhor nos constituiu assim, o Senhor nos fez assim, o Senhor tem todo o controle em suas mãos, e nós somos gratos, Senhor Deus, porque nós somos dependentes de Ti. Tudo que nós fazemos, Pai, se não fosse por Sua vontade, por Seu querer, nada seria realizado. Obrigado, Pai Santo, por nos conduzir ao caminho, às veredas da justiça que o Senhor vira. Deus, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos tornar, Senhor Deus, à medida da Sua vontade. Que se tivermos que passar tribulação, Senhor Deus, que passemos e que em todo tempo glorifiquemos o Seu nome, pois sabemos, Deus, que é para a produção de boas coisas em nossas vidas. É para a produção de perseverança, é para a produção, Senhor Deus, de experiência, é para a produção, Senhor Deus, de esperança. Pois cremos que um dia o Senhor voltará e o Senhor buscará, Senhor Deus, a sua igreja aprovada. O Senhor buscará, Senhor Deus, a sua igreja limpa, santa e remida. E o Senhor certamente nos levará a seu santo lugar, passando ao recanto onde o Senhor está. E lá, Senhor Deus, nós podemos desfrutar de tudo que é bom. Aqui, enquanto estamos, Senhor Deus, que o Senhor possa cumprir, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que sejamos gratos, porque o Senhor lembra de nós, porque o Senhor nos quer, Pai Santo, santos em Sua presença. Nós te rogamos, Senhor Deus, as bênçãos sobre essas pessoas aqui, Deus, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um, Deus. Que o Senhor possa nos conduzir aos nossos lares, Deus, nessa noite, nos dar uma boa noite de sono, e que amanhã, Senhor Deus, que nós tenhamos sempre em nossas mentes que toda tribulação é para a produção de coisas boas ao Teu reino. Que o Senhor se faça presente, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.